Seus filhos estão numa escola cristã? Sim, estão numa escola confessional. Que maravilha. Numa escola confessional aqui em São Paulo. E qual a sua experiência, assim, com a escola? Como que você percebe a escola contribuindo com a sua família, com os seus valores nesse dia a dia? Eu vejo um esforço muito grande da escola em manter valores cristãos, e é um esforço mesmo, porque nem todo mundo tem essa visão, nem todos podem contribuir para isso. Então, tem um esforço para que a escola onde eles estão se mantenha firme na palavra de Deus, né? E aí eu acho que também tem que ter um esforço conjunto dos pais, em saber o que eles estão aprendendo, que livros estão sendo lidos, como que nós então podemos influenciar e ajudar a escola nessa missão de permanecerem firmes, confessionalmente falando. Então, isso é um trabalho, eu acho que em conjunto. Muitas vezes a gente não pensa que é nosso trabalho, uma vez que você coloca na escola, está nas mãos deles, mas são os meus filhos. Eu que sou a maior responsável pela vida deles. Então, eu preciso estar sempre alerta para saber o que tem acontecido lá, né? E aí, se alguma coisa não está caminhando muito bem, de acordo com a palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e prática, então eu preciso ver o que está acontecendo e conversar lá com o outro lado. E sempre orientá-los também, né? Porque eles precisam estar preparados para olhar para coisas que são erradas e compará-las à luz da palavra de Deus e perceber o erro. Então eu sempre falo para mães, ensinem a verdade para os seus filhos, porque eles vão ver a mentira e reconhecer que aquilo é errado, que aquilo não está de acordo com a verdade do Senhor. E então eles têm condições de se afastar, de falar não. Acho que diferentemente da Nathalie, eu não tive o privilégio de ter meus filhos em escolas confessionais cristãs, né? Então esse trabalho nosso em casa, não só de bastidor não, mas muitas vezes tomando a frente na própria escola, no colégio, por exemplo, quando nós os alfabetizamos em casa e eles então foram depois para a escola, né? E na escola eles, quando tinham ditado, composição de texto, os professores não corrigiam a grafia, não corrigiam. Escrevia errado, passava errado. E um dia eu fui conversar com a coordenadora educacional dizendo, não, isso é um engano, existe o certo e errado. Por quê? Porque é isso que a gente tem ensinado em casa, não só em termos de valores morais, quanto também da ortografia. Porque daí eu até falei com a coordenadora, né? Se vocês cultivam um ambiente onde não existe certo e errado e cada um define o seu jeito de escrita, ele vai levar isso para a sua vida moral, para o seu ambiente profissional. Então, assim, em muitas ocasiões, o nosso trabalho, a partir de uma perspectiva bíblica da educação, não foi só de bastidor, não, mas foi de ir conversar na escola. E uma outra situação, quando nós tivemos que mudá-los de escola, eu fui conversar com o diretor sobre qual era a prática da escola em termos de reprovação do erro, se fez errado, disciplina. Imagina, isso é um assunto muito tenso de um pai conversando com o diretor, porque o diretor não quer perder 2 alunos em potencial, né? E aí ele foi muito correto, e ele disse, olha, aqui nós não aceitamos isso, aqui nós não toleramos aquilo, aqui se acontecer isso nós vamos chamar os pais. Eu falei, ganhou meu coração, né? Porque assim, embora não fosse... Mesmo numa escola secular, isso, né? Mesmo não sendo uma escola cristã, confessional, havia o senso de certo e errado, daquilo que é correto, no que a própria graça de Deus permite que os não crentes cheguem à percepção, né? Então assim, nós sempre zelamos por essa preocupação no lugar onde nossos filhos estudariam. Mesmo que Atibaia não tinha, né, uma escola confessional, mesmo que fosse uma não confessional, nós queríamos assegurar que eles teriam uma boa educação em termos acadêmicos, mas ao mesmo tempo um bom entendimento do que é certo e errado. Claro, em casa nós damos toda a cosmovisão do fundamento de certo e errado, da justiça de Deus, da autoridade da palavra de Deus, e por aí vai, né? Assim, foi muito gostoso, né? Essa relação com o ambiente não cristão, mas ao mesmo tempo a gente provendo em casa os fundamentos cristãos e eles podendo alcançar colegas, professores, oportunidades que nós tivemos com o corpo docente e tudo mais, por intermédio dos nossos filhos, né? Eles vivendo a vida deles em Jesus ali, né? Então assim, nós não tivemos esse privilégio,
nem por isso nos furtamos ao dever e ao direito de educá-los biblicamente em casa. Isso nos faz lembrar do livro do Felipe Fontes, né? Que pontua muito bem as esferas de atuação. Eu acho que talvez Mauro quiser. É muito interessante, né? Qual a importância de uma escola cristã para uma família cristã? A importância é que ela vai confirmar aquilo que se aprende em casa e aquilo que se aprende na igreja. Então, educação na família, perfeito, na igreja e na escola. Isso é importantíssimo. Agora, há situações como essa, né? E, aliás, é surpreendente, né, Helder, que uma cidade tão evangélica como Atibaia padeça com a ausência de escolas cristãs. Esse é outro tema, né, que a gente precisa debater muito, porque por que os cristãos não se envolvem com educação e não entendem isso, né, de maneira integral. Mas, no caso, esse é um exemplo muito bom, não é? Como é que você pode, como pai, e aí sim, né, tem aquela ideia do cliente tem razão, né? Chega lá e influenciar em alguma coisa. Isso me faz lembrar o fato de que a gente na teologia divide a revelação pelo menos em duas partes, talvez até mais, mas a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é a criação, a revelação especial, escritura. E quando Paulo fala sobre escritura em 2 Timóteo 3, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Né? Então, essas três coisas, elas precisam estar presentes na escola. Então, chega esse momento, os pais estão perguntando, onde eu vou colocar meus filhos? Que escola eu vou? E aí, a resposta é, ok, você tem uma escola cristã, vá para a escola cristã. Não tem uma escola cristã, procure uma escola onde você vai encontrar valores morais que você possa ensinar os seus filhos a mesma coisa, para que isso não vire uma contradição na mente e coração deles, né? Ainda que essas escolas não tenham a consciência de quem esses conceitos derivam e dependem, no caso Deus e sua palavra, mas é que entra justamente a família e a igreja para prover esse significado de que aquilo que você está aprendendo na escola como um simples valor moral, nós encontramos o respaldo e a sustentação em Jesus, na palavra de Deus, né? Caso contrário, a gente pouco importa que escola vai pôr, porque afinal de contas é em casa que eu trabalho. Não precisa ser assim. É muito bom quando você encontra uma escola que tem esses valores. O confessional cristão seria o ideal, né? Mas eu também não sei dizer por que, Mauro, porque em Atibaia não temos. Parece que está surgindo uma ali nesse momento, alguns movimentos. Graças a Deus. Mas a Nathalie pontuou essa questão da parceria, né? Da escola com a família, e não da família com a escola. Tem que ter cuidado com isso. E o pastor Helder aqui reforçou isso, né, da responsabilidade primeira da família na educação dos filhos e na escolha de uma escola que realmente contribua com o ensino, com os valores que a família tem, porque senão pode caminhar ao contrário. Não é verdade? Sim, pode ser um grande erro, né? Você não se preocupar onde está colocando seu filho, ou não se preocupar com o que está sendo ensinado para ele lá, e aí a criança, o jovem começa a ser moldado mais pelos padrões mundanos do que pela palavra de Deus, porque às vezes não encontra esse respaldo em casa, né? Esse reforço, até o princípio mesmo, a base em casa. Então, nós como famílias, nós precisamos dar essa base para eles a partir do nosso lar, a partir de casa, mães e pais envolvidos no ensino, na educação dos seus filhos, assim, de forma bem intencional, né? Como eu falei, ensinando a eles a verdade, porque eles vão ser expostos à mentira, e eles precisam reconhecer o que é a mentira a partir do que é verdadeiro. Eles não precisam provar o errado para saber que é errado. Eles precisam saber o que é certo, e eles vão reconhecer o errado, e então tem chance de se afastar disso.